E meu povo, boa noite. Tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui em mais uma grande live, mais um grande encontro aqui no Pernambuco Filosófico, certo? E o papo de hoje vai ser um papo bem descontraído, diferente das nossas grandes lives com poetas, sobre livros e etc. O papo de hoje vai ser sobre música, né? Bom, como vocês sabem, hoje o papo de hoje vai rolar sobre álbuns que marcaram as nossas vidas. Eu, Ernesto Viriato e Paulo Peterson vamos estar batendo um papo aqui, contando um pouco aqui dos nossos gostos pessoais, sobre alguns álbuns, pode ser de rock, pode não ser, isso aí depende muito do particular de cada um, mas discos que marcaram, né, a vida da gente de alguma forma, e a gente vai conversar e contar por que esse disco marcou, tentar trazer algumas características da época para contextualizar um pouco a coisa toda, certo? Enquanto o pessoal ainda não chega, vamos já bater um papo por aqui, falar um pouco, né, do que é o projeto do Pernambuco Filosófico. O Pernambuco Filosófico é um projeto educacional, né, que ele é voltado para trazer educação, cultura, arte, filosofia, tudo que gira em torno desse globo que é a educação. Então, a gente pode parecer que estamos um pouco perdidos, né? Muita gente acha que a gente às vezes está um pouco perdido, porque a gente fala sobre muita coisa, sobre literatura, sobre arte, poesias, música, enfim, mas tudo isso está dentro de um conjunto que engloba que é a educação. Na última semana, no último dia 3 a gente teve uma live muito massa com o Canibal do Devotos, que ele contou aqui um pouco da história dele e contou sobre o lançamento do seu livro, né, que saiu em 2018, que é Música para o Povo que Não Ouve. E ele conta um pouco do que é o livro, a realidade dele lá no Alto José do Pinho, como surgiu o Devotos e toda aquela cena lá do Alto José do Pinho. Então foi um papo muito massa. É, a live está salva aqui no nosso IGTV, tá salvo no YouTube, então pode ir lá, corre lá, assiste, que foi muito massa. E hoje a gente vai estar aqui falando novamente sobre música, só que dessa vez de um ponto de vista mais pessoal. Então deixa eu deixar aqui já um abraço para Túlio Vasconcelos, grande amigo lá do Engenho do Meio, a Dinan Moraes, nossa parceira aqui do Pernambuco Filosófico, que está aqui acompanhando. Tudo bom, Adinan? Dei, tudo bom, meu velho? Como é que você tá? Grande Dei Souza. E o meu parceiro, grande Ernesto, que já está na área. Deixa eu só mandar o convitezinho para ele. Por enquanto, tu tá aguardando. É o nosso terceiro convidado da noite. Paulo pode ser que se atrase um pouquinho, mas ele já deixou avisado. Então, depois eu e Ernesto vamos tocando aqui o barco. Vamos lá. Grande doutor Ernesto, boa noite. Como é que tá? Tô bem, graças a Deus. E tu? Tô em paz, meu velho. Tô tranquilo. Deixa eu só levantar um pouquinho minha câmera, que minha cabeça tá cortada. Apesar que quando o Paulo entrar, melhor. E aí, como é que... Missão árdua. Missão árdua da noite. Falarmos um pouco sobre gosto pessoal. Acho que gosto pessoal é um negócio meio complicado. E ainda mais nesse nível. Esse nível que é algo que marcou a vida da gente. É um negócio, eu acho que é uma coisa pesada demais. É foda. É difícil Não, não, demais. o cara fala que a vida é extensa, né, velho? Aí a gente falar de limitar Exatamente. aquele. É pau. Exatamente. Olha Eu quem tá tentei na área separar aqui, ó. A aqui Dinâmica, um abraço a pra gente. Dinan, mandei um Professor. beijão para ela. A professora Karina Souza, muito bem-vinda novamente ao Pernambuco Filosófico. Tá de cervejinha, meu filho, só porque hoje é feriado. Véspera de feriado. Para mim não é feriado amanhã, não. Ah, é pra tu, né? Não foi É, mal. para mim não. Mas amanhã, e amanhã Pra eu mim, vou ter que estar lá na empresa amanhã. Mas tô devagarzinho. Olha aí, ó. E eu tive assim, o meu critério basicamente foi fases da vida. Para separar os discos, eu acho que foi por fases, do início da minha jornada até os dias de hoje. Vamos ver se eu consigo sintetizar tudo isso nessa conversa de hoje. Paulo disse que pode se atrasar um pouco, porque ele está tendo alguns problemas com o filho dele lá. eita. O menino tá com um probleminha no dente, ele tá querendo arrancar e o menino tá chorando lá. Ih,
Então vamos embora, eu e tu. Vamos É isso elementar aí. ele. Então a gente Vá, vai fazer comece você como? Cada um da vai casa. falar algo, ou a gente vai, tipo, um fala tudo, depois o outro entra e fala tudo. O que é que tu acha melhor? Não sei, cara. Agora você diz aí o que é que tu acha. Pronto, vamos fazer o seguinte: cada um fala um. Até Paulo chegar é melhor. A gente fala golpe de entrada e aí a gente vai nesse ping-pong, um jogando pro outro. Ah, você quer fazer a dedonha? Mamãe mandou. Eu começo por aqui. Bom, bom, eu já falei aqui em outras lives, né? Minha vida conheci o rock and roll muito cedo, né? Eu comecei pelo rock porque, na verdade, muitos outros discos tiveram um início interessante na minha vida. Por exemplo, eu sou de uma família, claro, toda nordestina, e como todo nordestino gosta muito de forró. E tem um disco de forró, dois discos de forró, na verdade, que me marcam bastante, mas eles não estão aqui na minha lista hoje. Que é um de Luiz Gonzaga com Fagner, que são dois álbuns, né? São dois álbuns. Aí o primeiro foi o que me marcou bastante. E tem o outro que é um ao vivo de Machus com Leite. É o primeiro álbum ao vivo de Machus com Leite. Na época ainda de Rita de Castro e Cátia Silene. Gosto demais mesmo. Só aqui, professora Karina, é o seguinte, o papo de hoje vai ser álbuns que marcaram nossas vidas de alguma forma. Então a gente vai dar uma sintetizada, a gente trouxe aqui, eu separei alguns álbuns aqui, Ernesto de Cá e Paulo Petros daqui a pouco está chegando também para deixar a dele. Então, voltando. O Mastruz Colete foi uma banda que foi muito presente na minha infância. Não só o Mastruz, mas Cavalo de Pau, Calango Aceso, toda aquela faixa ali do forró das antigas. E é presente até hoje, na verdade, né? Eu não vou estar aqui estampado isso aqui, mas eu gosto de dançar um forrozinho bom também. Mas ali, lá nos anos 90, Peraí, deixa eu fazer um negócio. Meu filme. passa. Deixa eu fazer um negócio. Fale aí, vai. Vai, fale. Pronto, pode falar que aí ninguém vai saber que sou eu. Eu vou me esconder aqui, estou aqui participando dessa live. Vai. Preconceito. Chegou? Que coisa mais feia. Mas vamos lá. Voltando pro rock and roll, que é minha essência de verdade. Eu comecei no rock and roll muito cedo, né? Ainda lá no início dos anos 90. Na época existia a Rádio Antena 1. Não sei se você lembra daquele programa Love Songs. Tinha o Love Songs, na verdade, eram três rádios que passavam programas muito similares. Tinha o Love Songs, tinha o Clube da Insônia, que na época era da Rádio Cidade, mas aí já é anos 2000. Mas especialmente hoje eu vou citar o Love Songs, porque ele trazia muita coisa boa. Era música romântica, na época era tratado como música romântica. Olha, Paulo Ué, Petros Paulo Petson chegou. já Ele, deu, pelo amor de Deus. já Eu tô deu com vergonha. Olha aí, ó. Leice aqui já tá dizendo aqui, ó. Rock mais forró, Angra. Exatamente. A gente tem Angra, tem Raul Seixas, que também misturou muito o rock and roll com o forró. E a Ernesto fica se escondendo aí. Mas você é forrozeiro também, você também gosta de dançar um forrozinho? Boa noite, Catiane. Então, voltando. O famoso Love Songs, né? Tinha aquelas famosas letras simultâneas, aquelas traduções simultâneas. Acaba rolava ali de fundo Whitesnake, Journey, Europe, Scorpions. Só que teve um disco em especial naquela época. Existia o lançamento na época, eu não vou lembrar agora o álbum, que tem a música Still Loving You, que foi a música do Scorpions que mais estourou nos anos 90. Mas teve um álbum daquela época, que é de 80 e deixa eu só recordar aqui. É de 80 em pantanhazinha, que é o disco Blackout do Scorpions. Esse disco aqui é foda. Esse disco é muito foda. Esse disco aqui traz os grandes clássicos do Scorpions, principalmente a fase mais pesada da banda, né? Como Blackout, Dynamite, enfim. Mas uma das músicas que mais estourou naquela época tem Can't Live Without You, No One Like You e principalmente When the Smoke is Going Down, que eram músicas que tocavam bastante lá na época do Love Songs. Claro, junto com Still Loving You, que foi uma música que, porra,
Até tradução de forró tem pra esse You Love You. Calcinha Preta marcou gerações aí com grandes clássicos do heavy metal e do hard rock, transformando em forró. Mas assim, isso é uma coisa que eu trouxe dos meus pais. Até... Lê o que Lazy Kelly falou. Eu não quero nem saber, porque ainda bem que não foi nem eu. Eu vou até sair daqui. Corno, música de corno, deu até sede. Ela não tá mentindo, não. E ela tá mentindo desde quando? Voltei. Olha, aproveitando a jogada, eu queria saber qual foi o primeiro disco que a professora Karina comprou e que Lazy comprou também. Eu queria saber qual foi o disco que marcou vocês duas. Comentem Passa aí. aí pra gente. Comenta aí que a gente joga aqui na banca. Deixa eu só Vai também lá. deixar até um negócio aqui, né? A gente tem uma turma que tá aí, parceiro nosso aqui na live de hoje. Grandes parceiros das nossas lives musicais. A grande Vinil Alternativo, lá na 7 de setembro. A Pulga Mercado de Vinis, R Vinis e CDs, Araçá Discos e a Vinil Botequim. Valeu, galera. Vocês são fera. Sempre fazendo parte aí da galera aí que é fissurada em disco de vinil, CD, que ainda tá na cola Tu foi pro show do mídia física. Recife? Fui pros os dois álbuns. Inclusive, eu apareço na gravação do DVD. Eu tô na grade. Na gravação do DVD, eu tô lá com a cabeça, mas minha cabecinha lá. Mas logo no iniciozinho hoje da música. Olha aqui, professora Karina. Eu não Fosse fui, não? não. Eu fui pra feita a professora Karina tá aqui. Bon Jovi eu fui, foi muito bom Bon Jovi. Uma pena eu perdi o Bon Jovi. Só não foi bom porque eu tive que ir lá no Chiqueirão, mas foi bom. Bon Jovi. Eu fui lá no Chiqueirão, eu fui ver o Paul McCartney. Eu vi Paul McCartney lá. Olha, o que é que Lazy botou? Meu primeiríssimo foi Metallica Master of Puppets. Eita! O Master of Puppets. Começou bem, hein? Meu primeiro do Metallica tá aqui separado. Também foi um divisor de águas na minha vida. Aqui, professora Karina. Aqui, ó. RPM. Quem falou bastante de RPM da outra vez que a gente comentou foi você, não foi? A gente conversou com o Puga. A gente falou sobre o RPM. Aí eu vou falar o primeiro disco importante para mim. Fique à vontade. Foi exatamente. Deixa eu pegá-lo aqui. Que foi justamente. RPM. Pirata ao Vivo. Esse disco aqui. Por quê? Porque eu comecei. Antes disso, eu só escutava Show da Xuxa, Balão Mágico e adjacências. Era o que eu escutava. Eu não tinha noção de rock and roll. Então, quando eu comecei minha adolescência, a primeira noção de rock que eu tive foi o RPM. E foi muito interessante. Nessa época, todo mundo curtiu esse disco. Esse disco foi muito, 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 muito escutado, muito vendido. Sim. E esse aqui é o original da época, tá? Só dei uma trocada no plásticozinho. Esse aqui é o original da época. Sempre que eu vou na vinil, eu trago plástico para vinil, plástico interno e plástico externo para manter sempre no grau. E esse disco aqui, para mim, até hoje, eu vira e mexe, eu estou escutando ele, por incrível que pareça. E, não, mas é um disco muito bom. Ele é, olha cara, aí, todas as músicas são muito boas, cara. E eu tenho duas versões. Dica aí, pedindo para você cantar uma música da Xuxa pra gente. Canto. Eu vou fazer uma aposta com ela. Se a gente chegar a 1000 inscritos daqui pro final do ano, eu canto Xuxa e ainda danço com Thomas e Larier. Ei, não me bota nessa não. É pra se arrombar, meu velho, tem que ir junto. Tem que ir junto mas a gente conversou naquele dia. Se você dançar, a gente chega a 2000 inscritos até o final do ano. Na sua casa, a gente dança Larier cantando Xuxa. Vai ter que chegar a 1000. Aí você vê, eu tenho esse, aí eu peguei esse disco aqui, o primeiro. Ele é até invendável, tem aqui a amostra invendável. Eu peguei ele na época. E você comprou? Um brother meu, comprei a ele. E tem um outro que eu ganhei da minha avó ali, tá mais gasta a capa, também da época, porque eu pedi esse disco de presente. Eu ganhei da minha tia esse disco e comprei esse disco na época também a um amigo meu. E além desses dois vinis, eu tenho um CD desse mesmo disco. É um disco. Não, a gente vai fazer. Inclusive, eu lembro que o RPM, depois que voltou ativa, eles trouxeram esse disco praticamente tocado na íntegra, já quando aquele MTV ao vivo, foi?
Exato. Olha aí, ó. Então, meu Rios, primeiro o desafio. me imaginei comprando, o primeiro disco que eu pedi, eu era muito adolescente ainda na época, tinha 13 anos, 12, eu tinha 13 para 14 anos. Foi esse aqui. Então, o disco para mim, se eu for colocar o disco mais importante, não é o que eu mais gosto, mas o mais importante que eu tenho por uma questão histórica de formação musical é esse aqui, tá? É o famoso E ligou a chave, né? É a chave que ligou a ignição. exato. E assim, pode ter certeza que se a gente chegar a 1000, a gente vai dançar Hilarie e gravar um Rios, eu e Thomas. E se no YouTube a gente chegar a 1000 também, oxe, aí a gente vai fazer a dança do machixe, Só tem um qualquer problema. Pra dança eu fazer dessa. alguma coisa, eu tenho que tomar pelo menos 5 dessa aqui, ó. Tem que tomar pelo Você menos 5 toma. dessa aqui pra fazer alguma coisa. Então, meu segundo Diz a- disco. ela diz que Oi? Nada aí. Não, se o manda- papo assistir, tá feito. Tá feito. Eu ainda uso a camisa do Dark Funeral pra fazer uma homenagem. Então, diz aí. minha primeira fase, que foi a fase inicial do rock, né? Depois veio ali o Mamonas Morgou, Assassina, já aí no morgou, final. morgou. Choveu sangue. Choveu sangue. Tá sentindo o cheiro de putrefação, Tô. de coisa podre, carnificina, de sangue menstrual misturado com vísceras, com sacrifício de Porra. gente com tudo mais acumulado. Pronto. Eu só Chegou. tô falando Santo que Serafim. o cheiro. Exato, Santo Serafim. exato. Grande abraço, Santo Serafim. Bem-vindo mais uma vez. Aqui, a professora Karina comentou Lenny Kravitz. Eu gosto muito de Lenny Kravitz. Gosto bastante. Já pegou outra fase já da minha vida, ali já no final dos anos 2000, mas gosto bastante. Aí vocês estão me fazendo recordar minha adolescência. Meus pais por 40 anos teve loja de discos. Caramba. Lá em Timbaúba, muito bom. Fita cassete era muito fundamental naquela época, né? Assim, para quem não tinha acesso a discos, era pegar emprestado com um amigo, comprar uma BASFzinha, chegar em casa, fazer a gravação e curtir. Fiz muito isso, inclusive nas rádios. Inclusive na Antena 1, eu gravei muita fita cassete para ficar ouvindo depois em casa. Gravava no final de semana, lá no Love Songs, depois ficava só escutando. Só não escutava a tradução simultânea. A Lacey Kelly está dizendo que a RPM não é da minha época. É claro que é, eles voltaram depois. E não existe isso de época, rapaz. Todo mundo é época. A gente tá na época atual, já escuta RPM. Tem bronca não. Também na minha época não. Então, voltando. Nos anos 90, início dos anos 90, veio a fase do Love Songs, com Scorpions, Whitesnake, Europe, Journey. Aí você vem ali aquela gama do famoso hard rock melódico, que inclusive tem um item aqui, só que aí já chega já para mim um pouco depois. Mas aí veio, final dos anos 90, Mamonas Assassinas, o boom dos Mamonas Assassinas, aí final dali, isso foi o quê? 90, na verdade, metade dos anos 90, né? Antes, então, metade dos anos 90, foi 95, 96, o boom dos Mamonas. Não trouxe nada dos Mamonas porque eu não tenho um LP aqui, então não preferi nem trazer nada. Mas aí, Paulo Peterson chegou. Então, ele vai dizer o primeiro disco dele. Não vou nem entrar no segundo agora. Chamar o grande Paulo Peterson diretamente de Custódia. Santo Serafim não tem cheiro de morto, ele tem cheiro de sangue putrefado das trevas. É diferente. Sangue fresco. Nem combinei a camisa e PP já veio com a camisa do Halloween. Vocês estão fazendo areia. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, senhores. Boa noite. Eu estava numa missão aqui, mas deu certo. Deu certo? Tirar o primeiro, os dentes do meu menino aqui, foi aquela fase com medo. Mas eu estava acompanhando vocês. Saiu sangue. Saiu não. Só o medo. Santo Serafim já fica triste sem uma notícia. E eu vim acompanhando pela internet, no carro, eu fui comprar um picolé, né, um sorvetinho para fazer aquela... Mas estava acompanhando aí vocês falando aí de alguns discos, né? E vi aí o Rádio Pirata aí, com certeza
foi um ícone, um marco, né, de uma época, de uma geração, isso aí. Com né? certeza. Agora, Pepe, eu e Ernesto, a gente mostrou aqui pra gente o que foi a chave que rodou a ignição. Conte pra gente qual foi a sua chave de ignição pra música. Rapaz, é o seguinte, eu como hoje moro, mas criança aqui no sertão, a gente não tinha acesso ao que o estilo que eu gosto, que é rock. Então, eu, como todo adolescente aqui da minha época, nós fomos, assim, primeiro, era tentado por a música regional, né? Mas, assim, era uma música regional que era Elba, vamos dizer, Luiz Gonzaga, Flávio José, os forrós tradicionais, né? Assim, nada... Eu criança, meu pai disse que eu escutava muito Luiz Gonzaga, a música de Samarica Parteira. Eu era viciado naquilo, né? Mas a música, ela, aqui na minha casa são 4 gostos diferentes. Isso ajudou muito na minha formação, porque meu pai gostava muito de big bands, então era Ray Conniff, Paul Morrian, assim, também tinha Altemar Dutra, Nelson Gonçalves. Minha mãe já é uma ala mais, que é hoje, eu diria, sertaneja, e minha irmã era MPB. E eu fui pelo lado mais do rock. E o rock que eu tinha acesso aqui era através, como eu falei em outra live, que era as trilhas de novela nacional e internacional, né? Isso aí moldou um pouco a conhecer tanto o rock nacional e as bandas de fora. Então, o que rodou mesmo aí a chave, aí teve o Michael Jackson, mas eu não era adepto a dançar aquelas coisas do break, né? Que aquilo invadiu muito os jovens nos anos 80 aqui, né? Isso. Eu sempre fui muito retraído, mas assim, o Big Band mesmo foi quando um amigo me emprestou o disco do Camisa de Vênus, Viva. Um disco gravado no Caiçara Club em São Paulo, que na verdade dizem que é um bootleg que foi oficializado, né? Então eu acho que esse foi o grande... Porque eu achei muito interessante as faixas serem todas censuradas para a época. Nós vivíamos a época da ditadura, né? Então, assim, o Brasil vivia aquele momento. Então, o disco... Eu não estou com esse vinil hoje aqui porque eu estou em processo de mudança, mas tem todas as faixas, a maioria são censuradas, porque não podia executar, né? Marcelo Nova fazendo discursos, vamos dizer, alguns machistas, né? Durante a música Silvia, né? Que é muito conhecido. Então, assim, o Camisa de Vênus, ele me mostrou o que eu queria. Né? Então é um disco que eu trato como uma maior importância, tanto que eu gosto tanto de ao vivo e bootlegs, que eu acho que foi o Camisa de Vênus que me deu essa oportunidade de gostar da coisa crua, sem ser muito tratadas, sem retirar as falas, o que foi dito no dia. E eu acho que esse show, ele é emblemático, assim. Apesar por outras bandas, ele não ter um reconhecimento grande, porque as grandes bandas, Barão, Legião, sucumbiram àquela banda baiana, né? Mas Marcelo Nova eu achei arretado porque o cara pegou a Som Livre e mandou a Som Livre tomar no cu, velho. Então eu achava isso o máximo, né? Eu achava isso o máximo, né? Você acabou de estragar nosso patrocínio, pô. A gente ia ser patrocinado pela Som Livre e você estragou, pô. Então, assim, esse disco do Camisa, eu acho que foi um pontapé inicial, porque através dele eu enveredei para outras bandas nacionais. Aí Titã estava lançando Cabeça Dinossauro, né, que é um marco até né? hoje, um disco atualíssimo. Exatamente. Então eu tive sorte de sair daqui, eu fui morar em João Pessoa para fazer a escola técnica, e aí eu saí de um lugar onde eu não tinha acesso aos vinis, e de repente eu estava aí ouvindo a Rádio Cidade, em João Pessoa, os grandes sucessos, aí Legião, estouradaço com Legião 2. Então aí eu peguei essas bandas no começo, né? Mas o grande impacto foi o Camisa de Vênus, por um amigo comprar em Recife, trouxe aqui para Custódia e disse, olha, escuta isso, tu vai curtir. Aí lá tinha Joana Dark, Eu Não Matei Joana Dark, Hoje, Metástase, os grandes hinos, Silvia, Bete Morreu.
Puta merda, isso aí foi o que eu disse, caramba, é isso que eu gosto, desse estilo de rock. Exatamente. Massa. Ô, Thomas, antes de tu dar a segunda parte dos discos, é pontual a gente fazer aqui uma coisinha chamada observação. O primeiro disco de Santo Serafim foi o primeiro do Black Sabbath. Esse Isso. cara tem a chave Não podia ser do inferno, diferente. meu irmão. Não Eu podia ser acho que diferente. Santo Serafim, com carne fresca, do lado do capeta, ele vai lá no inferno, abre a porta, senta na mesa, come, sacrifica alguém e volta. Que isso não é normal, pô. E Esse detalhe, bicho ele falou aqui e ele contou uma curiosidade que até a gente conversou na live com o Marcelo Demon, que é sobre o trítono no disco do Black Sabbath. O trítono, ele era uma nota demonizada pela igreja, e o Black Sabbath trouxe isso à tona de volta. E isso trouxe um dos inícios de todo aquele misticismo em volta do nome do Black Sabbath, fora, claro, todo o ocultismo e satanismo que envolve as letras. E aquela capa é majestosa. Rapaz, Serafim tem pacto com capeta, meu irmão, tenho certeza, velho. Isso não é normal, não. Tirando tu, que é adorador do cão, ele também. Depois eu pergunto pra ver se é verdade. Aqui, tá botando, ó. É que aprendeu a falar e cantar com Mamonas. Pronto, agora aprendeu bonitinho. Porque se pegou aqueles duplos sentidos tudinho. Que é engraçado. Vai né? lá, filho. Eu, criança, ouvia Mamonas Assassinas, cantava tudo do início ao fim, não tinha problema. Isso naquela época. Claro que isso aí, questão histórica, é uma questão de sociedade totalmente diferente. Mas hoje, depois de velho, quando eu pego pra ouvir Mamonas, eu fico, minha nossa. Eu com 6, 7 anos de idade escutando isso, cantando, todo mundo achando graça. Hoje seria uma coisa completamente impensável, né? Algo do tipo. Quando eu lembro de algo parecido assim, não com Mamonas, mas nesse estilo de apelo popular, era a Blitz. Exatamente. Né? Evandro Mesquita, eu lembro daquelas vitrolinhas pequenininhas que a gente tinha colorida, que ou era amarela ou era vermelha. E eu lembro de ter comprado, eu comprei o compacto Você Não Soube Me Amar, né? E umas vizinhas daqui, que eram de fora, o pai gerente do banco aqui, então era a diversão da gente botar na vitrolinha Você Não Soube Me Amar e dublar. Né? Quer dizer, PP aqui já foi Evandro Mesquita clone um dia. Quem diria, né? Mas é porque tinha aquele diálogo que ele cantava muito como se estivesse dialogando, aquela coisa toda, tipo um... Arlindo Ormando, seu noivo, né? Aquelas histórias. Porra, aquilo foi divertido pra caramba isso aí, velho. É divertido pra caramba mesmo. É divertido demais. E, Pepe, tu falou esse negócio de formação musical, eu lembrei muito do contexto dentro da minha casa. Porque eu morei com meu pai, minha mãe, minha irmã, minha avó e minha tia. Minha tia pegava uma questão mais axé music, que minha tia era fanática por Luiz Caldas, nos anos 80 e 90. Ela era louca por Luiz Caldas. E aí depois veio, né? Chiclete com Banana, Asa de Águia, enfim. Meus pais sempre foram mais para forró tradicional, MPB, e depois pegando o forró estilizado ali desses forró das antigas. Minha avó já era velha guarda, que é Altemar Dutra, Nelson Gonçalves, Adilson Ramos, aí, porra, Emílio Santiago, isso eu escuto até... Inclusive, eu quase trouxe um disco de Emílio Santiago, que é a Aquarela Brasileira, que é um disco que me lembra muito dele da minha madrinha. Quase que eu trazia eles pra cá, mas aí eu acabei concentrando mais no rock and roll. Mas, assim, é muito massa essa questão da formação musical. Da formação. É muito importante, né? Tudo que engloba. Isso nada saiu. Eu continuo ouvindo até hoje. Independente e aqui eu não tinha FM. Isso aí é outro fato assim que limita muito seu universo musical. A gente não tinha aqui uma rádio FM. Você tinha que ouvir de outra cidade com uma boa antena em casa, né? Porque isso prende você a não conhecer. Então, o que eu vi a primeira vez que chamou muito a atenção foi o Rock in Rio 1, né? Mas eu não tinha... Eu não lembro. Eu sou de 90. Você lembra do segundo Rock in Rio, né? Há quem diga, né?
Porque Ó, assim. Paulo, se a gente, Sim, diga. Paulo, se a gente chegar a 1.000 inscritos, Thomas fez uma promessa aqui que vai dançar Daniela Mercury e Luiz Caldas no TikTok. Luiz Pronto, Caldas pode aí. até ser. Luiz Caldas pode até ser. Quem não Luiz ouviu Caldas ainda, agora é From Hell. quem não ouviu ainda, procurem no YouTube o disco Castelo de Gelo de De Luiz Caldas. É um disco de Exatamente. heavy metal Aí, toma. muito foda, muito bom, muito bom. E cantado em português A é muito última bom. vez Vá por mim. A última vez que eu escutei isso foi do cara lá da loja de CD R Vinil. Ele chegou e fez, tô aqui com um disco de Guilherme Arantes, progressivo, parará, não sei o que, não sei o que. Porra, disse, eu "Pô, é gostei do mesmo, disco. sério?" Eu gostei do disco. Eu gostei do disco. Eu gostei. Esse Ele último não é do assim, Guilherme Arantes? Depois da participação dele com o Edu, ele meio que tinha. Ele disse que queria gravar um disco nessa faixa do rock progressivo, Tem. voltando Então vai. ao início. E Papai, aí tem ele- brinquedo Hot Wheels desse. Tá bom? Olha aí, ó. Olha, diga ali. Oi. Dá um alô, Dê dá um alô. Dê um alô. Mostra o dedinho, pessoal, aqui, ó. Mostra Cadê aqui o o dedo? dedinho. Aqui, ó. Ó. Aê, Santos Serafim chega a se tremer quando viu. Mas peraí. Papai, peguei já pra você. Mas peraí. Mas peraí. Mas por que tem dois? São dois os amigos de papai. É o Thomas e... Olha aqui o E outro. quem é esse? Olha, é o Thomas. João, E por que tá risando? E por que? E por que É. tá galera igual? É porque papai tá Ué? ouvindo os dois. É, eu sei. Vamos lá. Aqui a professora Karina fala: Titãs, Barão Vermelho, RPM, Nenhum de Nós, Engenheiro do Havaí. Pronto, essa fase aí é pau. É velho. uma Essa fase, aí uma fase grandiosa da música nacional, né? Do rock nacional. Grandiosa. Tanto que Bora! assim, até para falar de outro disco, quando nessa época aí, já morando em João Pessoa, foi quando eu peguei uma revista Veja, eu nunca esqueço. Na revista Veja tinha um suplemento chamado 28 Graus. Dentro da revista, que era como se fosse uma agenda do Nordeste de gastronômico, cinema e música. E quando eu via os shows que tinha em Recife, eu estava ali em João Pessoa do lado, e eu não podia ir aos shows de Titãs aí no Circo Voador em Recife. Eu ficava babando, velho, babando, porque não tinha idade ainda nem autonomia de ir. Mas quando foi em 90, aí eu vi que a Legião ia fazer o show 4 Estações aí no Geraldão. Aí, velho, eu já tinha 18 anos de idade, e aí eu fui. E é um outro marco da história aí, assim. eu fui pra turnê do domingo, do Titãs, que quem abriu foi até Otto. Aliás, quem abriu foi o Mundo Livre S.A., lá no Circo Maluco Beleza. Eu tava nesse dia aí. Eu tava nesse Onde dia. eu tava... Tava. Grande! Eu sou de Angélica pra cá. Ah, Galera do Tá Lá na Mão, presente. Mais uma o vez. próprio Camisa de Vênus, eu vi em 96 no Abril pro Rock. Realizando um sonho, né? Que não tinha visto em 86, 80. Aí foi massa, velho. Eu peguei a paleta de Carl Rummel, conversei com o Robério Santana. Só não falei com o Marcelo Nova. 86 eu era nem projeto. Mas tem dois, é? É. Mas por que tem você também? Deixa eu pegar aqui o negócio. Vamos falando aí, que eu já vou. Vai lá. Tominhas! Tominha. Vou lá, contando o segundo. Dando continuidade à parte histórica da coisa. Metade dos anos 90, Mamonas. E aí depois, final dos anos 90, meu início num hardcore. Quando junto com meu primo eu conheci o Raimundos. Meados ali de 98, 99. Que eu conheci o Raimundos. E esse álbum aqui foi o álbum, pra mim, foi o divisor. Esse daqui, que é já foi lançado em 2001, que é o MTV ao vivo, Raimundos. Que careta é essa? Isso não é hardcore, não, Tominha. Isso aqui é hardcore. Isso aqui é Isso é hardcore. Poxa, Oi? isso é quase emo. Pô, aí tu fode. Aí tu fode. Mas pô. Aí tu quebra. Aí tu quebra na emenda. É mais foda. Porra, Raimundo hardcore, Tominha. Eu vou até dar um gole na cerveja, porque... Olha, se você falar... Raimundos, cara. Raimundos, pô. Eu tava calado.
Cortou. Tu falou do quê? Lapada do Povo, aquele que é porradão dele, que é um Sim. caminhão. Sim, o primeiro, É o único. os primeirões. Sim, mas aí são fases. São fases. Rapaz, eu acho que Raimundos fez shows antológicos aí no Abril pro Rock. No Sim. Maluco Beleza mesmo. Caramba, velho. Era uma fase muito massa, velho. Era loucura, muito pô, massa. era loucura. Era loucura. Lotadão. Hardcore, porra. Como? Chamar Raimundos de hardcore é a mesma coisa de chamar Mamonas de rock, porra. Ah, sim, eu concordo. Mas, Não, pra mim isso aqui é hardcore. Pra mim isso aqui é hardcore. Paulo, Raimundos é hardcore, Paulo. não, eu não vou dizer na essência feito um Devotos do Ódio. Não, de jeito Eu nenhum. acho que ele tem uma mistura aí de forrocore, vamos dizer. É, o forrocore. Ô, Eles se auto-intitulavam forrocore, inclusive. Eu acho né? mais bem adequado usar o nome, mas hardcore não. Não, porque Olha. até o próprio hardcore, ele se... Como é? Lazy lhe deu um chute agora de voadora no seu peito. Eu vou me embora. Aí, ó. Enfim, lá nos anos 90, ou final dos anos 90, foi o Raimundos, e o disco, que foi o MTV ao vivo, que foi o meu primeiro contato em vídeo com a banda, que foi lá no, acho que foi anos 2000, que foi a gravação do show, que foi lançado em 2001. E a partir daqui... Não foi? Como? Foi. Depois desse disco aqui, a banda se separou. Foi o último álbum lançado com o Rodolfo Abrantes nos vocais, e depois o Rodolfo lançou o Rodox, a banda continuou com o Digão nos vocais, depois, enfim, o rolo tá aí até hoje. É. Inclusive, eles até, durante a pandemia, até Digão e Rodolfo se reencontraram, conversaram. O Rodolfo, inclusive, disse que se arrepende de algumas declarações que ele deu no passado e que entende que hoje o Raimundos é parte da história dele e que hoje ele é o que é, de toda forma, pelo tudo que ele passou, enfim. Vida que segue. Professora Karina, a R.E.M., concordo, professor Karina, a R.E.M. é uma banda muito boa. Eu fui para 2 shows do Raimundos aqui em Recife. Eu fui para o show da turnê do primeiro disco. Exatamente. Fui pro show do terceiro, que era um especial de Natal, que eu tenho até aqui, que é Cesta Básica. Cesta Básica, é. Sim. Esses 2 shows. Entrei no camarim, falei com os caras, troquei ideia, peguei autógrafo dos caras, vi os caras fumando uma beca lá, virada na porra. Mas não é uma banda que... Eles fumavam não. Não, comia farofa. Olha aí, ó. Professora Karina falando aqui, ó, uma banda que esqueci de falar, que era a Information Society. Eu cresci ouvindo essa banda e adorava. Fechou aí. Muito... Fechou. Geraldão. Eu não fui porque a minha mãe não deixou ir. Eu tinha 12 anos na época, eu acho que tinha 13. Aí ela não deixou ir, não. Tu tinha 12, eu não era nem projeto. Então, o segundo disco que eu tive contato, porque as pessoas precisam entender o seguinte, tirando o Thomas, que é um pré-adolescente, eu e Paulo somos pessoas idosas. Nós somos pessoas perto da terceira idade. E na época... Anitta pra cá. E da época que a gente tinha essa obsessão de começar a ouvir música, a gente pegava as informações quando nos eram passadas dentro do possível, né? Com certeza. Então eu disse que o RPM, e depois do RPM, o que eu escutei, eu chapei um pouco assim, falei, cara, isso é muito foda, foi isso aqui, ó. New Order Substance. New Order. Isso aqui, pra mim, foi um divisor de águas brutal. Porque essa banda aqui, pra quem não sabe, ela veio do Joy Division, que era uma banda extremamente importante na cena inglesa, uma banda soturna, pesada, no início mesmo do rock britânico, bastante depressiva. Aí o vocalista se matou, que era o... Eu não lembro o nome dele agora. Ian Curtis. E aí o New Order veio totalmente diferente dessa jogada, com um som meio eletrônico, meio rock and roll, que até hoje agrada roqueiros e pessoas que curtem música eletrônica. Então, para mim, o segundo disco que me viciou, eu escutei 3 discos na mesma época, foi New Order, Information Society e Pet Shop Boys. Mas o que me chapou mesmo foi New Order. New Order foi para mim um divisor de águas que eu fiz, porra, é aqui a linha, e fiquei direto ouvindo. E esse disco é da época, comprei na R-Vinil, não é o original que eu tinha. Comprei recentemente ele lá na loja do Rafa.
E diga você, quem não conhece, vale a pena conhecer. Ele é de 1987 e é muito, muito boa. Tem Pode tirar Enoch. onda se quiser. Boa noite, Enoch. Não, eu vou tirar onda não. É Enoch que tá dizendo aqui que a banda dele se chama Só Veio a Metade. Mas a banda de Enoch tem que ser. Para você falar de Enoch, você tem que falar de mestre, porque Enoch é mestre. Enoch está num nível que o mortal não consegue chegar perto. Ele está numa diferença. Quando a gente tem que pensar que Serafim está aqui. Quando a gente pensa em escrita, Lazy Kelly está aqui. E quando a gente pensa em poesia, Enoch está aqui. A gente está aqui, pô. Aí a gente não tenta acompanhar. Eu pensei que pela posição e pelo pacto, o Santo Serafim estaria aqui embaixo. Ele pode estar porque ele anda perto do capeta. E aí, Paulo, e tu assim, qual a referência? Pepe, não, aí foi, depois foi o que eu falei antes, aí foi depois do Camisa, foi o Cabeça Dinossauro, né? Aí foi, que é nessa mesma pegada do Camisa, né? Com letras ácidas. Eu, um recém-matutão, morando numa capital, passei a fazer o curso técnico. Quando houve greve de polícia, da polícia não, de passagem de ônibus, já fui para manifestações ouvindo Polícia do Titãs, cantando, saindo no jornal das 7 lá da Paraíba. Ainda bem que meu pai não tinha acesso a ver isso aqui no sertão de Pernambuco. Então, assim, o Camisa foi o pontapé, e o Titãs veio na sequência, velho. Depois foi que eu fui passando para outras bandas nacionais, menos, vamos dizer assim, de letras e conteúdos mais, vamos dizer, rebelde, né? Porque, pô, Titãs nessa época é foda. É uma pena não ter visto essa turnê ao vivo na época, né? Porque morava mais em Recife e houve o show. Todo mundo achava o máximo fazer a serigrafia da camisa do Cabeça de Dinossauro. Era ser o legal da escola dar com aquela camisa. Inclusive é um vinil que eu tô doidinho pra pegar, que é o Cabeça de Dinossauro. CD não, mas o vinil eu queria bastante. Então esse aí foi o segundo, assim, dentro desse universo de rock nacional, né? Porque eu tive muitas fases dessa época do rock nacional, né? Fora o metal. E música por cima. Por isso que é difícil escolher 7, ou 5, ou 10, porque o horizonte da gente cresce muito. Eu tô pegando só lá nos primórdios, porque dá uma identidade ao que eu gosto hoje, só. Pois é, foi o que eu tava dizendo a Ernesto aqui no início, né? Eu tentei pegar aqui meio que por fases, alguns discos que meio que deram gatilhos para alguma fase diferente assim da vida. Aí você comentou, o terceiro meu seria ali em meados de 2001, que assim como o meu caso, para minha geração, o Rock in Rio 3 foi uma porta de entrada para o heavy metal, assim como na fase lá de 85 foi outra porta para outra geração. E aqui foi o disco que me fez conhecer o heavy metal, que foi o Rock in Rio. Caramba, me senti velhão agora, viu, Thomas? Que no dia desse show, eu saí do meu trabalho aí em Recife, fui assistir era Sky ou era DirecTV, a transmissão desse show. Foi no DirecTV. Foi na casa de Sérgio Maiden e a gente curtindo esse show e a gente dando moche no sofá, e o avô do cara era português, aí fazia: que porra é essa, caralho? Que porra é que vocês estão fazendo aqui, rapaz? Não, esse show aqui, assim, tem até uma história engraçada com esse disco, porque naquela época eu tinha uma carga de preconceito grande, né, com relação a heavy metal, com relação a figura do Ed, tudo isso. Então tinha muita coisa envolvida na época. E aí eu lembro que eu tava no barzinho com meus pais ali na Caxangá, atrás do Pio 12, e esse bar é aberto até hoje. Até hoje ele existe, e a gente tava lá, e aí a gente conversava sobre Rock in Rio, e o pai me perguntou, né, o que é que vai ter hoje? Eu disse, hoje é a noite do rock pesado. Aquele negócio que ninguém entende porra nenhuma, cheio de demônio, que não sei o que bababá. Aí beleza. Quando chegamos em casa, eu coloquei na Globo, a Globo tinha acabado de iniciar a transmissão do Rock in Rio, e tava tocando Devil Dead Mendo. E o Ed tava em cima do palco, naquela guerra dele com o Yannick Gers. Aí eu parei assim, eu fiz, puta que pariu. Aí eu peguei o VHS, botei dentro do cassete e botei pra gravar. Grande Araçá Discos, boa noite. Aí, porra, eu lembro que eu gravei
foi de Fear of the Dark pro final. Eu assisti aqueles 30 minutos de show durante meses. Até Você não conhecia Antão? Isso aqui. Oi? Você não conhecia Antão? Você saía no outro dia lá em Antão. Antão tava com o VHS completinho já. Pois é. Aí eu fiquei assistindo durante meses só aquele trechinho do show, até que saiu o CD, primeiramente saiu o CD. Corri lá na vendinha lá da esquina, lá no carrinho de CD, comprei a cópia pirata. Pouco tempo depois eu comprei a cópia do disco, que não é essa, na época eu comprei em João Marinho. Não sei se você lembra, que é aquela versão em Digipack que abria em 3 partes. Só que aí o DVD veio com um problemazinho e eu acabei tendo que trocar depois. Mas esse aqui eu comprei já depois de um tempo. Mas esse disco, pra mim, do Iron Man em relação ao Iron Maiden, esse aqui marcou minha vida. Já tem o quê? Inclusive já faz 20 anos. Parece que foi ontem, mas já fazem 20 anos. Por isso que quando você ouviu o Iron aí pela primeira vez, eu tô igual a Ernesto aí. Há 20 anos eu já tava com 30. Eu já tinha passado a fase Blaze, Bruce, Paul Diano. Era um Jurássico já de Iron Maiden já. Meu copo encheu assim do fundo de cima para baixo. Aí, indo pro meu terceiro disco, eu saindo do New Order, né, saindo do RPM, um amigo meu que morava no meu prédio, tinha um primo dele, que eu até falei isso na live com o Canibal, ele morava em Olinda, e ele era a nossa ponte para escutar rock. Aí ele trouxe isso aqui, ó. Appetite for Destruction, esse eu tenho também. Isso aí é clássico. Classicaço. Pra mim, o Irmão, único disco do Guns N' Roses que presta. Mas tudo bem, deixa quieto. Olha, eu já tô com raiva de você, porque você era hardcore. Aí você vem falar que Guns N' Roses, o único disco dele que presta é esse, a gente vai ter uma briga aqui, essa porra acaba agora, viu? Não presta, não. Olha, mas eu gosto também do Use você... Your Illusion. Parte 1 e 2 eu gosto bastante. Pra você ver uma coisa, esse disco aqui, ele não é importante pra mim, não. Ele é tão importante que eu só tenho 8 versões dele aqui na minha sala. Caraca. Eu tenho 4 em CD e tenho 4 em vinil. O vinil com essa capa eu tenho outro vinil com essa capa, eu tenho um vinil com a cruz, tenho uma outra versão da cruz, 4 CDs, a versão nova. Esse disco aqui, meu irmão, eu não escutei não, eu devorei esse disco por um ano seguido. Esse disco é espetacular. Esse disco é espetacular. Mas eu só ouvi essa miséria aqui, eu só ouvi ele por um ano. Eu não escutava mais nada, não. Esse disco aqui foi tão miserável na minha vida que ele me fez correr atrás de toda a cena hard rock dos anos 80. Mas, de fato, foi o disco que mais estourou na época, né, do hard rock, foi esse. Agora, eu posso abrir uma polêmica aqui. Olha, se falar merda, vai dar merda, viu? Diga lá, vai lá, vá com perda, viu? Musicalmente falando, o Skid Row é muito melhor que o Guns N' Roses, mas ninguém tá preparado para falar sobre isso. Não, Thomas. Vai tomar no cu. Vai te arrombar. Vai te arrombar. Tu tá ficando doido, caralho. Tu tá ficando bêbado. Agora é engraçado, né? Eu não tive acesso ao Guns nessa época aí. Que é justamente 87, né? Esse disco, né? Nessa época aí, como eu disse, eu estava morando em João Pessoa, mas eu não tive acesso a esse disco. Eu vim conhecer bem o Guns já em Recife, nos anos 90, com o EP Lies, né? Aquele EP que precede os Your Illusion. Leis não peque não, viu? Olha ela aí, ó. Tá vendo? Concordou comigo. Eu não vou... Leis mora no meu coração, não vou falar maldade com ela não, mas com você eu vou mandar depois de novo. Olha, eu vou ter um negócio. Esse disco do Guns N' Roses, o Appetite for Destruction, é o melhor disco de hard rock lançado até hoje. Não tem disco melhor do que esse daí, não. E eu tô falando de hard rock dos anos 70 aos anos 90. Não, com certeza. Ele é um disco imprescindível para quem gosta de hard rock. O cara que gostar não ter isso aí em casa, então, meu velho. Então... Verdade. Esse disco é perfeito, Paulo. Ele é perfeito. Da primeira à última música, pô. Esse disco, se você botar ele num contexto amplo, todas as músicas ali são singles, pô. Ali tava a essência do rock and roll bruto, sem nenhuma frescura. Uma banda de início que começou a fazer as coisas assim, do princípio mesmo assim, tá ligado? O negócio foi foda, pô. Não tem não, meu irmão, como você falar qualquer coisa desse disco.
O Skid Row, que no caso o Thomas falou e a Lazy defendeu, ele é uma banda muito boa, mas o Skid Row é banda de 2 discos só. O Slave to the Grind é muito bom, que é o segundo disco deles. É o segundo. O primeiro, que é o Skid Row, ele é bom, mas ele não é tão bom. O Slave to the Grind veio melhor. E a partir do terceiro disco do Skid Row, que é o Suburban Race, que é um disco mais pesado, até o que ele tocou aqui no Monster of Rock de São Paulo, que foi vaiado, que eles tocaram antes do Eu tava lá, mas eu não tava vaiando ele, não. Mas você sabe, você conhece esse disco, o Suburban Race, que eu tenho todo Sim. Conheço. O Suburban Race é um disco muito desigual. E aí Com eles têm certeza. um disco que é o B-Sides e depois afundou ladeira abaixo. O Então, B-Sides é o que tinha o cover de Jimi Hendrix, que passou muito na MTV esse clipe. Exato, tem o do Ramones. Do Ramones. E aí você entra no contexto seguinte, o Guns, bem ou mal, ele tem o Appetite, que é muito bom, que é perfeito. Ele vem com o Liars depois, que é um EP, mas é um EP muito massa. E ele tem o Use Your Illusion 1 e 2, que esse Use Your Illusion 1 e 2, eles também são muito bons, pô. Então, assim, se você pegar esses discos só do Guns, eles já são muito bons. Aí Não eles tem mais lançaram nada. um disco dos anos 70, que é o Spaghetti Incident, que é um disco que, por mais que seja de covers, as músicas são muito boas. E aí que veio essa miséria chamada Chinese Democracy, que é um disco fraquinho mesmo. Que demorou Mas décadas pra sair. Eu acho que eu vim escutar esse Rapaz, disco há uns 5 anos atrás, pra você ver. Eu vim escutar esse disco no show deles aqui ao vivo, que eles tocaram as 2 músicas dele. Eu ia saindo na tapa com o cara no dia do show do Guns N' Roses, porque eu falei que o Chinese não prestava. O cara quase que batia em mim. Não, tem um Esse amigo meu esse que é disco muito é fraco. fã. Tem um amigo meu que é muito fã do Chinese Democracy. Tem gerações Ele é que muito começaram fraco, por ele, né, velho? Aí eu até entendo isso aí, entendeu? Eu até entendo que o cara gosta Pô, por mas isso aí, tem- entendeu? É um disco O muito disco não fraco, tem nem eu fui timbre ouvir. correto, porque tocou lá, misturou tudo. Não, ele é um disco de rock. Mas assim, você não consegue definir bem o que a banda quis mostrar ali. Pra ser bem sincero. Qual o direcionamento musical? Eu acho que foi pelo É, delay do lançamento Exato. disso Meio aí, que se velho. perdeu. Meio que se Se perdeu. perdeu. Enoch falando aqui do Twisted Sister. Classicaço. Nunca Ah, é. perde. Twisted Sister é atemporal. Você escuta ele qualquer hora, qualquer clássico. É atemporal. Eu concordo com o Ig Floyd que colocou aqui, ó. Nunca ouvi, não perdi nada. Eu concordo com ele. Quem nunca sacou ele, você começar a ouvir, realmente não vai fazer diferença, não. Faz Mas não. com um cara que Faz não. a banda, mas o cara que é fã da banda, vale a pena escutar. Tem uma Com música certeza. no disco que eu gosto, Madagascar. Mas tirando Tem essa uma ba- música, Tem a balada, né? This Life, não. Tem uma balada aí que eu não lembro o nome. eu não gosto não. É A Slide, faixa mas eu não título gosto. dela, É em a Dislike, faixa né? título dela não é ruim. Não é boa, mas também não é ruim, não. É uma nota 6, 7 ali. É uma música legal. Inclusive eles tocaram ela no Vai lá, show de Enoch. Recife. Bota aqui. Bota quente, PP. Eu acho que eu sei agora que. Eu vou falar do terceiro. Do terceiro, voltando também no tempo. Teve o Rock in Rio 85 e eu acho que com milhões de brasileiros fiquei encantado quando eu conheci o Queen, né? Não tinha como não ficar encantado, né? E aí, pouco tempo depois do Rock in Rio, aí surgiu aqui, eu acho que foi em 86, eu ainda estava morando aqui no Sertão, surgiu a Kind of Magic. E eu comprei esse disco. Acho que foi meu primeiro vinilzão, assim, de rock, sem ser nacional. Queen, a Kind of Magic. E do lado dele, que eu não podia deixar de não citar imediato, estava o Summer in Time, né? E aí, foi 2 universos, assim, musicais, mas não tão importantes, né? Aí foi pau, velho, porque eu não conheci, eu vi o Iron Maiden no Rock in Rio, mas eu não estava ainda preso ao heavy metal, a conhecer o universo heavy metal, né? Mas lembro muito bem da guitarra do Bruce em Revelation, ferindo o supercílio de Bruce, né? Foi ali que quando eu vi The Rhyme Ancient, Mariner ali na televisão, eu só fechei o ciclo em 2009 aí, em Recife, quando tocou The Rhyme Ancient, Mariner, pra mim ali podia fechar a tampa do caixão ali, e foi fogo aquilo ali, velho. Mas o Queen foi aquela banda também que não foi incrível, velho. Aí eu comecei a ouvir esse disco, né, o I Kind of Magic,
E era um disco já de uma outra fase do Queen, mas não tão importante, né? Que gerou a turnê Live Magic, aquele vídeo emblemático de Wembley, que aquele é lindo. Aquele show ali de Wembley eu louco, sem dinheiro para comprar aqueles VHS na época. Eu só vim ver assistir aquilo ali quase, sei lá, 10 anos depois do lançamento, né? Mas Queen foi a terceira banda com Iron Maiden junto, né? Não tem como não ser separado, não. Tu sabe que Freddie Mercury foi eleito o vocalista do século, né? Certeza. O maior cantor do século. E eu concordo, o cara era foda. Justiça total. Justiça total. Total. Mas o que é que tu acha do Queen com aquele menino, como é o nome dele? Ada Lambert. O Adam Lambert. Olha, eu assisti aquele Rock in Rio que houve com eles aqui, né? Eu vou ser sincero, eu acho assim, que ele é um bom cantor, mas ele se preocupou muito com a temática Ele é muito teatral, né? O Adam ele é muito teatral. Então, pra mim, fica aquela coisa, assim, eu fiquei pensando, poxa vida, o cara canta muito. Como eu vi o Paul Rodgers, né? O vídeo de Paul Rodgers com Queen, eu achei mais próximo, assim, a uma qualidade que eu gosto. Não que o Adam Lambert seja ruim, mas Paul Rodgers não foi ruim no Queen. O cara veio do Bad Company, um vocal excepcional, velho. Mas ele foge à estética do Queen. Acho que o Adam Lambert se encaixa melhor ao que Freddie Mercury fazia. Né? Mas eu não digo que ache ruim, não. Se tiver que assistir, eu assisto. Mas se tiver na minha cidade, eu não vou, não. A gente às vezes vai porque o nome é forte, né? A marca Queen. É igual Humberto Gessinger diz, Pink Floyd sem Roger Waters não é Pink Floyd, né? Surge brigas e debates aí gigantescos, né? Então tem banda que não funciona sem todo mundo, né? Pois é. Eu particularmente, eu gosto muito de Adam Lambert, eu gosto muito dele. Agora, você está dizendo, ele é muito teatral. É aquela, pronto, quando ele vai executar aquela... Pô, esqueci agora. Ele parecia o Elton John da fase rock. Pronto, assim, exatamente. Né? Ele quis enveredar por isso aí, né? Aquela música Killer Queen mesmo, que ele deita no sofá. No sofá, tal. exato. Pronto. É muito teatral. Eu gosto muito. E a voz dele pra mim, é muito, muito foda. Muito foda. Mas aí eu acho que essa questão dessa... Acho que fica mais a parte do, tipo, você olhar pro palco e tentar identificar, tipo, é Queen? Mais ou menos isso. Tipo, você olhar aquela parte toda teatral, você, pô, tá ali em cima. Os cabas, tudinho, que fizeram toda a história, com exceção, claro, do baixista. Mas você olha o cara e fala, pô, você é Queen, de fato? Não, aquilo é o Queen com o vocalista convidado. Entendendo isso, eu acho que fica mais fácil de digerir. É o que o Ing Floyd tá dizendo aí. Ele é uma outra proposta. E foi intencional. Brian May falou isso. Sim. Foi intencional, né? O que eu acho interessante, tem bandas que têm uma característica própria, independente de quem está cantando. Um dos casos é o Black Sabbath. Eu acho que o Black Sabbath é a guitarra de Tony Iommi. Claro. O timbre de guitarra... Concordo. Inconfundível. Concordo. Já no Queen, além da guitarra marcante que você tinha do guitarrista, a voz de Fred era marcante, pô. Por isso que a galera associa o Queen a Freddie Mercury, não a nenhum outro vocalista. Por isso que eu mexo aí na história do Guns. Você ouviu os Chinese sem Slash? Não é a mesma coisa, meu velho. Exato. Porra, né? Tem artista que botou a identidade dele ali, velho. Se Tony Iommi sair do Black Sabbath e alguém disser assim, não, Geezer Butler, eu vou manter o Black Sabbath, velho, tem gente que copia, mas não é a mesma coisa. Tem não. Falta o feeling do cara. Tem banda, cara, que deveria encerrar a carreira. Eu, por exemplo, eu acho que o Guns deveria encerrar. Eu vou te explicar por quê. Porque chega um ponto que a banda se torna um cover dela mesmo. Se torna show pra galera ver. Você fica com tudo marcado, aquela cartola, aquelas coisas assim, devidamente arrumadinhas, sabe? Isso pra mim, cara, não é mais rock. Isso deixa de ser rock and roll, cara. O Kiss, como a professora tá falando aqui, a Karina tá falando, o Kiss. Kiss é magnífico. Agora é uma banda altamente que, justamente, é cover de si própria. É cover de si própria. É um exemplo perfeito.
E você vê Paul Stanley, que é o vocalista do Kiss, tem uma banda solo de blues muito foda. E Slash tem uma carreira extremamente rock and roll, solo muito massa. Magnífica. Então, assim, aquele DVD dele com aquele menino, Miles, tá ligado? Miles Morales. É muito bom. Vai lá. Peraí que soltaram uma bomba aqui e eu vou concordar. Iggy Floyd botou aqui, eu prefiro o Duke Ozzy. Soltei a bomba e saiu, concordo. Concordo. Eu também, 3 votos aqui. Musicalmente falando, claro, né? Identitário, Claro. a gente sabe que o Ozzy, ele foi a identidade do Black Sabbath por muito tempo, questão de voz. Mas, musicalmente falando, o Dio é muito superior. Velho, você coloca o Ozzy aí, o Ozzy numa tríade aí com Geddy Lee, Dave Mustaine. Assim, não são na parte técnica, a gente não pode cobrar que sejam vozes excepcionais, mas E Lemmy Kilmister, olha aí. do Motorhead. Do Motorhead, né? Pois é, são... Mas, cara, o melhor disco pra mim do Black Sabbath é o Heaven and Hell. Meu também. Pra mim, o melhor disco do Sabbath Meu é o também. Heaven and Hell. E ali é um absurdo. É um absurdo aquele disco. E, enfim, eu e a Ernesto concordou em alguma coisa aqui hoje. Tu comete 2 vezes. E aí tu, porra. Vai lá, Aqui, dá teu falando aqui, papo aí. perguntando do Van Halen, muito bom. Van Halen, muito foda, muito foda. Sou muito fã dessa época do... Vou nem falar, porque eu sou fã da fase Sammy Hagar, do que David Roth. Apesar de reconhecer todas a importância, né? Aí vamos lá. Quando chegou ali em meados de 2003, eu fui apresentado a parte mais extrema do heavy metal. Foi aí que eu conheci o Cannibal Corpse, através do álbum Gallery of Suicide, que inclusive, se Santo Serafim não conhece, eu acho que ele deveria ouvir. Acho que se ele olhar a capa, ele vai ter uma identificação própria. Mas eu trouxe esse daqui, que pra mim é um álbum nacional, que é o Crisium Works of Carnage, que foi lançado em 2003. Tira da caixa. Tira a capinha da caixa. Aqui, Que tá... Esse disco é magnífico. Inclusive tem o clipe da música Murderer, que estreou na época na MTV. Olha aqui. Tá botando pro carro do coisa. Olha aqui, ó. Isso aqui é aula. Isso aqui é uma aula de death metal. Eu assisti muito isso no Docas. Pronto, eu já vi Crisium no Abril pro Rock. Eu vi muito lá no pátio, A sorte que essas lajes antigas eram feitas por bons engenheiros da época, porque aguentar Max Kolev, meu amigo, com pedal duplo naquele Docas, não cai mais nunca o Docas. Cai mais nunca, concordo com você. E aquele cara do Vader, Doc. Outro monstro. Eu tive a satisfação de ver esses shows assim, ao lado, vendo o que é ter pedal duplo mesmo, né? Porque eu era fã de Lombardo, mas quando eu vi esses caras aí, nossa senhora. Não, é monstruosidade Eu vi demais. dois. Eu não gosto, Ernesto, mas respeito. Eu tô dizendo, eu vi 2 shows do Crisium, aqui em Recife. Eu não gosto, mas respeito pra caramba o som dos caras, porque é um som feito com verdade, tá ligado? É um negócio absurdo. Eu lembro quando eu cheguei em casa, que assim, meu vizinho, ele chegou e fez, já que tu escuta já um negocinho, toma aí. Aí ele me entregou 3 fitas cassete. Gallery of Suicide do Cannibal Corpse, Crisium, não foi nem o Works of Carnage, foi o Ageless Venomous, e me deu o Puritanical Euphoric Misanthrope do Dimmu Borgir. Foram as 3 fitas cassete que ele me entregou e fez, escute. Assim que cheguei em casa, a primeira que me chamou a atenção foi o Gallery of Suicide. Então eu peguei assim, eu fiz, caralho, qual é a proposta? Eu peguei e botei pra escutar. Quando começou aquilo, o som de cada fazia assim, ó. Eu fiquei, porra. Aí, tipo, é um outro mundo, né? É um outro mundo, é uma outra proposta. Eu que vinha ouvindo rock clássico e heavy metal clássico, chegando ali no power metal, eu já conhecia o Halloween, já conhecia Stratovarius, tudinho, e partir pra uma coisa desse nível. Extremo, né? É uma coisa completamente diferente. Mas assim, foi uma coisa que teve um impacto muito forte pra mim. E eu fiquei viciado. Eu fiquei viciado durante um bom tempo em death metal. Hoje eu escuto mais black metal do que o death. Mas eu passei
anos da minha vida, acho que uns 5, 6 anos da minha vida ouvindo só death metal incansavelmente. Esse disco of Cards aqui, apesar dessa cópia aqui eu ter comprado mais recentemente, mas eu escutei um cassete que eu tinha uma cópia desse disco aqui durante muito, muito tempo, muito tempo. É um disco assim que quem gosta de death metal, eu acredito que quem gosta conhece, claro. E quem não conhece, eu sinceramente não vou recomendar porque realmente é difícil. Eu acho que para você curtir Crisium, Cannibal Corpse, entre outras bandas, você tem que ter uma crescida no estilo paralela aos poucos, né? Você vai no heavy metal, aí depois você vai Trash. você vai pro trash, vai para chegar no... É uma escadinha. Crossover, vai misturando. Exato. Você vai se você pega um cara, por exemplo, Iron Maiden, o Def Leppard, que o Enoch tá colocando aqui, e você bota direto pra ouvir um Crisium, o cara vai ter um choque muito grande, não. pô. O cara não vai muito grande. Eu, por exemplo... Tem que amadurecer muito o som. Caramba. Eu respeito muito, porque eu sei que os caras da Batalha dos Caras, sei que os caras fazem um som honesto, tudinho, mas não é minha linha. Hoje eu não consigo mais, assim, eu ainda escuto as bandas pesadas que eu ouvia antigamente, mas pra eu sacar uma banda pesada hoje e falar assim, pô, vou escutar, é muito difícil. Mas aí, partindo para minha quarta, isso aqui, ó. Pearl Jam. Ten. O primeirão. Aí, meu filho. Aí foi a uma revolução na música, né? Você pega Pearl Jam, Nirvana, toda aquela escola ali do grunge. Foi uma reviravolta na música no mundo inteiro. A cena disso aí que eu lembro muito era o clipe de Jeremy, né? Ocean na MTV. E o acústico que eles fizeram pra MTV foi a primeira vez que a gente viu ao vivo aquele... o vocal, agora fugiu o nome, o cara se transformava ao vivo. Ed Vedder, o cara se deitava no banquinho cantando assim, e a música Black, poxa, marcou muito isso aí, Black. Even Flow. E eu vou dizer, Evolution. eu isso aqui quando saiu mesmo, porque foi na época que eu estava realmente começando a curtir muito rock and roll, em 91, 92. Nirvana estouradaço com Nevermind, né? Todo mundo curtindo muito Nirvana, e eu curti muito o Nevermind, mas quando eu escutei isso aqui, velho, isso aqui pra mim foi uma bateção na cabeça. É muito bom esse disco, cara. Esse disco aqui, eu digo a vocês, isso aqui é original da época, e ele é um clássico absoluto. Daqui vieram todas as bandas de vocal de Pato Donald que vieram depois dele, né? Tipo Creed, tipo Nixons, tipo... porque o Creed, eu já vejo... Ó, já vai arrumar uma briga aí com o Iggy Floyd, que ele já botou que pra ele a melhor banda de grunge é justamente o Stone Temple Pilots. O Pilots não é grunge. Eu também não vejo. O primeiro disco do Stone Temple Pilots é grunge, que é o Corey. É o primeiro disco deles. Esse disco é grunge. Porque eles vieram logo na rebarba do movimento. Mas se você pegar o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto discussão de Bobados, não tem nada a ver com grunge, pô. Que inclusive, falando, algumas bandas na época, né, que as bandas que faziam hard rock e heavy metal, muita banda que se sustentaram foi justamente as que começaram a beber da fonte do grunge, como por exemplo o Guns N' Roses. Exato. O Guns N' Roses fez isso, o próprio Bruce Dickinson fez isso na carreira solo dele. O Guns não, quem fez foi o Motley Crue. Que é o que eu ia falar, só me deu um segundo. Sim. Porque Mas o disco que eu ia mostrar depois aqui, ó. Esse disco aqui também chapei o coco, que é o Dr. Feelgood. Esse disco é espetacular. Esse disco é espetacular. Esse disco aqui, eu corri atrás dele por conta do Appetite for Destruction. Eu tava vendo a MTV, aí passou o finalzinho do clipe Star My Heart, que é uma música que tem desse disco aqui. Aí eu corri atrás desse disco e comprei todos os discos do Motley Crue. O Motley Crue, pra você ter uma ideia, é uma das comentário do bandas. E aí, por exemplo, esse disco aqui do Motley Crue foi feito em 89. Ele, depois desse disco, eles fizeram uma coletânea chamada Decade of Decadence, que é com Vince Neil aí, do vocalista original. Sim. E depois, o Vince Neil saiu. Motley Crue lançou Grunge, que é um disco lançado, que foi esse aqui, que eles lançaram, que é o Motley Crue.
É Sim, com John deixa eu dar uma Corabi nos dica, vocais. inclusive, quem não conhece o Motley Crue, assista o filme The Dirt na Netflix, que é muito foda. Conta a história da banda com uma história meio Tava me chamando, né? fictícia, mas O que foi? mostra a essência da banda. O que foi que você tava me chamando? E O que foi que você tava me chamando? do Motley Crue, com John Corabi. Que é um disco. Cara, mas não vendeu tanto porque a galera associou ao grunge. Exato. E aí a galera não aceitou. O Iggy Floyd fala aqui, ó, o Scott Scott, Weiland não o- tem Weiland ou Weiland? Não tem vocal de Donald. Quando a gente fala vocal de Donald, é que todo mundo que canta parecido com o Ed Vedder tem aquele vocal meio rar, rar. Que inclusive o Creed também tem. Agora o Creed eu vejo muito como pop rock, mais do que como grunge. Então, outra Eu banda também muito boa acho. também é o Concordo. Soundgarden. O Soundgarden é caralho demais. Que é com Exato. aquele que eu esqueci até o nome dele agora. Fugiu o nome dele. Não. Chris Cornell. Chris Cornell. Espetacular. Chris Cornell. É, Cornell. Olha, tá vendo? O Araçá está concordando. É um dos melhores do Motley Crue. Sendo que pra quem é fã do Motley Crue, sabe que ele é muito diferente da discografia do Motley Crue. Totalmente. É como se fosse totalmente. um disco, uma banda dentro da discografia deles, tá ligado? Porque não tem nada a ver, pô, com a discografia dos caras. E é muito Verdade. massa o disco. Verdade. E aí, Pepe, manda a tua. Não, seguindo essa época aí, 85, 86, aí fui morar em João Pessoa e aí um amigo que até hoje eu não tenho mais contato com ele, me apresentou o Pink Floyd. E aí o cara botou na minha mão o The Dark Side of the Moon e o The Wall. Duas E obras. aí, meu velho, aí foi pau, velho. Porque na minha vitrolinha de estudante lá, coloridinha, da época de ouvir a história dos Três Porquinhos, aí, meu amigo, tome Dark Side of the Moon. Dark Side of the Moon, The Wall, Dark Side of the Moon. Aí fui conseguir aquelas revistas Som 3, que eram uns veículos excepcionais, no Sebo, lá em João Pessoa. Aí você vai ver a discografia, aí você vai ler a história. O pôster da Som 3 era aquela capa do Middle, do Atom Head Mother, que eles estão numa estrada com todos os instrumentos. Aí eu fiquei encantado por Pink Floyd. Aí eu fui ouvir Pink Floyd, aí eu fui conhecer a banda, né? Em 87, aí saiu a Moment Lapse of Reason, né? Que já era o outro Pink Floyd. Mas aí você acompanhar a banda já conhecendo ela, lógico que eu vi que era um Pink Floyd mais comercial. Mas aí eu tava enveredado naquela fase antiga, né? Porque eu não gostei logo da fase psicodélica. Eu fui mais para essa fase Dark Side, Wish You Were Here, né? Animals e o The Wall Final Cut. Isso aí eu dissequei de trás para frente, isso aí, né? E até esse primo meu, que eu morei na casa dele em João Pessoa, ele diz, eu sou fã do Floyd, a culpa é sua. Você foi o maior influenciador, porque tu ouvia essa porra o dia todinho e eu tive que não gostar, não. E o maior presente que ele deu foi quando ele foi pro show do Gilmour, em 2015, lá no Allianz Parque, e na hora de Comfort Number, ele ligou o celular e disse, olha o que eu tô ouvindo aqui ao vivo. Aí eu digo, vai tomar no cu, seu porra. Isso não se faz não, velho. Então Floyd é aquela banda, junto com o Queen, o Camisa, foi aquela banda big band internacional, né? Que não diria de metal, mas que tá até hoje, tem aquele espacinho ali, velho. Puxa, sou fã demais. E hoje, engraçado, hoje eu escuto mais pra não... A fase do vocal do primeiro lá, agora fugiu o nome. Eita, hoje eu tô no alemão aí. Tem que ter cuidado no alemão. Do Syd Barrett. Eu escuto muito a fase Syd Barrett. E escuto muito a fase antes do pré-Dark Side, né? Hoje eu escuto muito o Atom Head Mother. Eu escuto muito o Obscure by Clubs. Quer dizer, o Mori, que é uma trilha sonora de um filme. Então hoje eu fujo muito de estar ouvindo toda hora Money, Time, A Not a Break the Wall. Não, né? O bom das bandas que tem uma discografia longa
é isso, você viaja em outras praias e aí você vai redescobrir o que você não acompanhou na época, velho. E quando eu vi o Gilmour lançou aquele acústico em 2001, o Meltdown, quando eu vi o cara cantando Fat World Song, músicas antigas da fase pré-Dark Side, aí você diz, poxa vida, que música foda, que... Então, foda. meu amigo, né, isso aí é pau. Eu só vim escutar Pink Floyd de 3, 4 anos pra cá. Acabei começando muito com heavy metal, com toda essa fase. Achava o Pink Floyd muito light, muito zen demais para o que eu vinha ouvindo. Então, assim, eu tinha acabado de começar na música pesada, comecei já ouvindo death metal, então para ouvir rock progressivo era uma lenda. Então isso teve que vir um amadurecimento com o passar dos anos, que aí foi quando eu vim conhecer o blues, foi que eu peguei e voltei. Aí foi quando eu peguei Pink Floyd, peguei Stevie Ray Vaughan e toda aquela escola, pegando já 40, 50, 60, 70, até chegar no rock progressivo dos anos 80. O que eu acho sensacional do Floyd é que ele não é uma banda para você ouvir uma música ou duas. Você tem que ouvir tudo. É pegar o disco e ouvir ele do início ao fim. Não tem esse não adianta. Fazer uma fita na época, fazer uma fita, um best of, um great hits. Não dá, velho. Não dá. Não existe, não. Perde o sentido. Totalmente. Olha, David Coverdale com Whitesnake, muito bom. Yes. Progressivão, muito bom. Yes, eu ainda não domino muito. Eu gosto de algumas coisas, não domino muito. John Anderson também ouço muito pouco. Mas é muito bom. Olha aí, ó, Iggy Floyd dizendo aí, devo muito a você, Paulo. Foi grande influência. Eu morei no mesmo prédio, o Portal da Boa Vista ali, vizinho ao Bom Preço do Parque Amorim. E lá, eu continuei, né? Quando eu voltei de João Pessoa para morar em Recife, e aí morando aí no Portal, eu conheci essa turma. Eu nunca vou esquecer, a gente lá, o Juninho Pernambucano era vizinho da gente, né? E a gente tinha um timinho lá de salão e a gente aquecia para jogar futsal ouvindo Phantom of the Opera do Iron Maiden. Nunca esqueço disso. Eu botava lá na vitrola o Phantom of the Opera, o pau cantando e a galera aquecendo, velho. Pra jogar futsal, velho. Olha ele aí, é o Killers. O melhor disco do Iron Maiden. Melhor disco do Paul Dayano. Olha a polêmica aí, né? Com o Paul Dayano Com o Paul Dayano é o melhor álbum dele. É o mais trabalhado. Thomas, eu fui dizer isso a ele. Paul Dayano, ele fez, não, Paul Diano. É Diano. Ele deu um corte seco da porra. Paul Diano. Desculpe, então. mas essas grafias tornaram muitas histórias engraçadas. Eu brinco muito com o João da Blackout, porque ele, Levi, que tinha também a loja Abbey Road, eles tinham um linguajar engraçado, porque a gente não dominava o inglês. Então era Deep Purple, David Coverdale, né? Então assim, era engraçado essas pronúncias, mas era divertido. Então Diano foi engraçado com ele. Quando chegou pra ele fez Diano. Mesma coisa o pessoal, Ian Gillan, não, Ian Gillan. Né? Exatamente. É engraçado essas grafias que você vai aprendendo até com os caras, né, velho? Porque o Diano puxa muito do italiano também, porque parece que descendência, né, da família dele, né, do Paul Diano, né? Isso eu não sabia. Eu pensei que ele era direto lá mesmo. Eu escutei primeiro o Peace of Mind, eu escutei primeiro o Power Slave, escutei primeiro o Fear of Dark, mas quando eu escutei o Killer Paul Diano, eu disse, isto é a nata do rock and roll. Pela sua escola, seria realmente mais lógico o Killers. Que inclusive o primeiro disco do Iron Maiden, ele era para soar mais ou menos como Killers, né? Assim, a questão de masterização do disco e todo. Mas acabou que o disco ficou mal produzido. E Steve Harris reclama muito sobre isso, mas no final eu acho que o disco soa. Você vê, eu conheci Maiden pelo Summertime, quer dizer, assim, se você olhar, até quem é assim, muito é o Aquiles, parece que é muito fã do Summertime, Aquiles Priest, né? Porque, poxa, quando eu tive acesso, então aí eu já
vai o Live After Death. Caramba, aí você fica apaixonado por aquilo. Aí você vai buscar o Power Slave, Peace of Mind, aí você sai voltando, velho. Aí você sai voltando, não tem como não voltar. Não. Exatamente. Por falar em voltar, eu vou voltar uma casa antes do Works of Carnage, foi quando eu conheci isso aqui. Exatamente esse álbum. Foi meu primeiro contato com Metallica. Não esse aqui, que esse aqui é uma edição japonesa de mini vinil, mas eu ganhei de aniversário o VHS desse show, que é foda. Inclusive, foi o disco que fez meu pai gostar de Metallica. Meu pai, quando escutou esse disco aqui, ele endoidou. Ele fez, meu irmão, como é que o cara faz um negócio desse, mistura um som pesado da porra desse com orquestra, que não sei o quê. Virou fã, pediu camisa, pronto. Exatamente essa cópia. Exatamente esse daí. Pai enlouqueceu quando escutou isso. E eu consumi o VHS de um jeito até a fita torar. Que hoje, inclusive, eu não tenho mais VHS. Isso aí eu acompanhei, mas assim, não achei ruim. Mas eu comecei por aqui, ó. O Master. Esse aqui foi implosão. Esse, pra mim, é o melhor disco do Metallica. É esse aí, o Master of Puppets. Mas eu comecei pelo Black Album. Me apresentaram, assim, no som mais pesado, me apresentaram 3 obras-primas, que num cursinho em João Pessoa, nunca vou esquecer. Master of Puppets, Bonded by Blood, do Exodus, e Accept Wrestling Wild. Mas, ô Paulo, eu não sei se você concorda comigo. Existem bandas que são, independente do marketing, do jogo de cena, elas musicalmente são diferenciadas. Dessa cena trash baiária, o Metallica é diferenciado do Exodus, por exemplo, cara. Que tu comparou assim, eu tô dizendo assim, musicalmente falando, estruturalmente falando, porque, porra, se você pegar o som do Metallica desde o Kill Em Law até agora, são discos bons pra caramba, velho. É como eu disse, vai muito de como você conhece, o acesso. Mas são 86. Sim. Duas cenas distintas, né? O Bay Area e o Big Four são cenas distintas. Não, quando eu conheci, eu digo assim, você não tem acesso, não sabe nem o que é Bay Area, você não sabe nem o que é isso. Exato. Vem tudo junto. Mas, aí você, era uma fase de nacional, como eu disse, estava aí, Cabeça de Dinossauro, Legião 2, e Camisa, Ira, Plebe Rude, e internacional nessa praia de trash, aí era Metallica, era Iron Maiden com Summertime, Slayer, Show No Mercy. Cara, poxa, então você era apresentado de repente a muita coisa, e eu acho que o melhor é ir devagar. Eu não poderia, como você falou aí, ir pro extremo, nunca ia ter sentido o extremo para mim. Foi bom ter começado no rock nacional, né? O Traje a Rigor, tal. É bom você ir nessa crescente, descobrindo, né? É bom isso aí. Naquela época, eu acredito que o som mais extremo que existia naquela época era o Venom, que já é da New Wave of British Heavy Metal, lá nos anos 80 já. Eu, quando mostrei aquele disco do New Order, eu saí dele, depois eu botei o do Guns N' Roses. Antes do Guns N' Roses, eu ouvi aqui um que a professora Karina tá botando, que é o Ratos de Porão. Eu ouvi o Brasil antes do Guns. E eu ouvi o Sepultura antes do Guns. Mas eu ouvi e não gostei na época. Aí eu ouvi o Guns e gostei. 3 anos depois, eu voltei a ouvir Sepultura e Ratos de Porão, gostei pra caramba. Porque eu vi Ratos no Sesc, aí em Santa Amaro, acho que foi em 91, não sei, 90, eu já tava morando aí, eu vi Ratos aí. Eu nunca fui pro show do Ratos. Morbid Angel também. Eu vi 2 do Ratos no Abril pro Rock. E exato, também teve o Creator no Náutico aí. Paulo André fez aí. Não fui pra nenhum deles. Perdi todos. Deixa eu fazer um aqui. Um disco que na época que saiu não me impactou muito. E até eu virei o nariz, torci o nariz para ele, porque eu tava bem rock and roll. E aí surgiu ele e eu não me identifiquei. Mas depois de muito tempo eu me identifiquei bastante com ele, que é o Da Lama ao Caos, de Chico Sainz. Tá? Eu me identifiquei muito com esse disco depois. Eu acho que vale a menção honrosa a ele. Tá? Assim como vale uma menção honrosa ao Câmbio Negro HC, que foi uma banda que me influenciou muito aqui em Pernambuco. Espelho dos Deuses, né? É o Espelho dos Deuses e esses 2 discos. Assim como eu não
escuto o disco do Devoto, porque eu escuto mais a fita demo. A fita demo do Devoto foi que me influenciou mais, antes de ser Devoto. Mas, contudo, eu também tenho uma rosa Viper Theatre of Kids. Esse disco que me fez viciar bastante. Eu escutei muito esse disco aqui. Mas queria, para fechar minha tropa que eu trouxe aqui, outros. Antes de eu demonstrar esse último aqui para eu fechar, eu queria fazer 2 menções honrosas também. The Cult, Sonic Temple. Esse disco aqui é muito bom, velho. Essa foi é um gênero que nunca fez minha cabeça. Que eu gosto. Sério? Sério, nunca. Mas olha, Ernesto, você falou aí do New Order. Teve uma fase aí em Recife, que até a gente comentou em outra live. Você falou do Templo Nublado, né? Aquela banda que você disse que perdeu a demo e tal. Então, nessa fase aí em Recife, como eu tinha muitos grupos de amizade e de estilos diferentes, teve a fase que tinha muitos amigos que curtiam o New Order e tinha o The Smiths. Smiths em Recife rolava demais. Smiths, The Cure. Essa fase aí, velho, daí tinha os barzinhos conhecidos aí em Recife, as boates. Isso aí era qualquer luxo, velho. Qualquer luxo. Morrison e Johnny Marr aí só batiam os caras aí, velho. Era pau. Mas The Smiths, New Order eu escutei porque eu fui diretamente influenciado por ele, né? Veio um primo meu, me trouxe tudo e eu escutei. The Smiths eu já não fui tanto, mas uma banda que me influenciou muito e até hoje me influencia é essa aqui, ó. Suede. Conhece? Conheço de nome, assim. Não de escutar a discografia, não. Aí eu não sou um profundo conhecedor, não. A primeira banda que veio depois do The Smiths na cena Britpop, ou Brit-Rock. Ela veio antes do Oasis, veio antes do Blur, e é uma banda assim que tem vários discos. Ela não estourou assim mundialmente feito o Smiths, mas é uma banda que manteve um público legal. Então é uma banda que me influenciou muito. Eu queria fechar com esse disco aqui, Suede. Tá? Essa capa fez muito escândalo na época, que são dois... A gente não identifica se são 2 mulheres ou 2 homens que são andrógenos. E aí fizeram muita confusão na época. Aí o vocalista ainda deu uma de Morrissey na época e disse que ele era o único homossexual que não tinha relações homossexuais. E aí deu um rebuliço na... Eu vou pedir a vocês para antecipar a minha última aí, porque eu vou ter que atender aqui meu filho. Fica à vontade. E a banda, assim, o último disco que eu acho que é aquele que certamente ele tem uma história muito importante na minha vida, é o Ritual do Xamã, porque eu acompanhei o embrião da história, né, o fim do Angra, o começo dessa nova fase. Eu acompanhei esse primeiro show no Dockers em 2001, escutando a demo no carro na Sprinter até o Dockers. Depois, assim, foi uma realização ver o show no Internacional, em português. Fui ver em Maceió, vim em Natal, vim em Fortaleza, assim. E, poxa, ele tem um significado tanto pelo show, porque ele é um disco que todas as músicas são boas. Ele como a gente chama, ele é um state of art. Ele é um masterpiece. Ele é perfeito. E eu tenho uma história com ele muito carinhosa, porque acompanhei muito intensamente. E hoje, 20 anos depois, eu vejo que, poxa, eu vivi a história daquilo, né? Então, é uma coisa que me marcou muito. Tá lá no DVD dos caras, tem a minha cena com os caras no aeroporto. Então, fiquei imortalizado nisso aí. Pra mim, ele fecha um ciclo assim que, porra... E André, você sabe, né, Thomas? André, eu só faço assim, porque como músico, compositor, o resto é pra quem convivia com ele, era mulher dele, não tem nada a ver. Mas o artista é único, assim, como ser humano, inteligentíssimo, era de um bate-papo ímpar, era de uma educação fora do comum. Isso, assim, a música, o disco, o show fecha todo um pacote que marca a vida. Não tem como não marcar, não. Isso aí foi fora de série. Pra mim, foi fora de série isso aí. Não, mas realmente aquilo ali foi
Eu vim conhecer o Xamã já no Ritual Live, já anos depois. E depois eu acompanhei o lançamento do Reason, né? Que inclusive o Reason foi muito questionado na época do lançamento, porque ele já seguia Bastante. já já seguia já uma nova tendência, já bebia ali já das fontes do Gothic Rock, tem até cover do Sister of Sister of Mercy, né? Mercy. Sister of Mercy, que a música é fenomenal. Inclusive o cover é melhor do que a original. Com Fica aí certeza. a confusão. Mas é verdade isso aí. Mas é sim, é espetacular. Hoje o Reason, pra mim, é um dos melhores discos nacionais que existem do heavy metal nacional. Mas olha, eu poderia falar de muitas bandas aí. Ernesto aí, que é da minha fase aí. Tem muitas bandas que eu poderia citar, assim, dentro desse contexto aí, que eu não coloquei aqui, porque se é que marcou, eu preferi eu pautei, pontuei em situações. Mas Exato. tem muito muita difícil coisa para a ser gente falada, né? sintetizar assim com É. 5, 6, 7 discos, é muito pouco. Ele lembrou aí Ratos, pô, não tem como não lembrar Ratos. Não tem como não lembrar Ratos, né? Pois é. Eu separei só mais dois aqui pra fechar a minha. Eu separei esse aqui que foi apesar de ter ouvido black metal pela primeira vez com o Dimmu Borgir, mas foi esse disco aqui que para mim foi um encanto, é o In The Sign do Dark Funeral. Esse disco aqui pra mim foi outro giro da chave. Assim, claro, black metal é uma coisa muito muito peculiar, né? Óbvio. É um estilo muito peculiar. Mas esse álbum aqui, para mim, ele é uma mescla muito bonita entre o que vinha a ser o black metal, que já pega já uma fase mais, posso dizer, uma fase mais nova, que pega já essas bandas novas, já começa a sintetizar teclados dentro, já mesclando com aquela fase mais clássica dos anos 90, que pega o Mayhem, pega Darkthrone, enfim, pega aquele som mais cru, já modernizando um pouco para o que viria a ser a escola do black metal ali dos anos 2000 para frente. Esse disco aqui é de 94, se não me falha a memória, é de 94, e é um disco filha da mãe, de bom. E para fechar a minha, eu te separei esse aqui. Tomás, Oi. segura só para tu falar desse disco um minutinho, só para eu responder aqui a professora, que ela tá dando Fica à um vontade. questionamento. Fica à vontade. Tu tá precisando sair agora, Paulo? Tô. Eu agradecer a vocês mais uma vez aí pela participação. E quando tiver uma nova, fala aí. Tô junto aí, tamo junto. Com certeza, meu velho. Muitíssimo obrigado pela participação mais uma vez. Um abraço aí pro Pedro Maia, ó, da banda Dani Hill aí, entrou aí, Pedro. Grande Pedro. Valeu. E valeu aí. Na próxima aí, pode contar conosco aí. Valeu, Pepe. Hoje o dia foi atípico, foi corrido aí, mas valeu demais. Não, você A gente sabe. Tudo de bom aí pra vocês. Valeu, galera. Vamos continuar aí. Igualmente, meu velho. Valeu. Thomas, deixa para falar só esse teu finalzinho, só para responder aqui o negócio. O Rony Tavares está aqui assistindo a gente, que é um cantor de forró. Rony, eu já tinha dado o toque a ti, que ano que vem a gente vai, se você quiser, logicamente, nos der honra, a gente vai agendar contigo uma live. E quem sabe não será a nossa primeira live musical, que se bem que Marcelo Demo já fez umas músicas ao vivo pra gente, não foi, Thomas? Foi, ele tocou uma Seria música aqui com a gente. Foi. Sim. A gente sabe, professora, que ele é cantor e a gente vai marcar em breve com ele. A gente vai ter live dia 14 agora com Renata Santana. Ela vai falar de poesia, que foi o livro que ela lançou. O Amor de Quinta Série aos 30. Renata Santana, escritora. A gente vai falar de poesia dia 14. Aí dia 17 a gente vai falar com Vanessa Cavalcante, que é uma psicóloga, que vai ser o tema O Feminino e o Exercício Diário do Amor Próprio. É uma live só voltada para a temática de mulheres, tá? E no dia 22 a gente está falando com o Neilton, guitarrista e músico compositor também, da banda Devotos, só sobre a história da banda Devotos. Aí a gente vai dar uma parada, né, Thomas? Dia 22 a gente vai tirar um mês de excesso de live. A gente está precisando. E aí a gente retorna dia 22 de janeiro, a gente já está com 2 lives agendadas, e aí a gente vai entrar em contato com alguns músicos, alguns poetas, para a gente ir tocando nossas lives a partir do ano que vem.
Exatamente. Mas a Vamos gente precisa tirar acompanhando esse. que ele, lá em janeiro a gente já começa a divulgar. Passar as festas de final de ano, a gente já vai começar a fazer a divulgação, soltar aquele cardápiozinho lá com os horários tudo Isso. direitinho. Então a gente vai só tirar esses 30 dias de recesso, porque a gente está precisando realmente dar uma descansada, porque o Oxigenado ano foi nas ideias. Como é exato. que ele disse aqui? Mas E essa garrafa de champanhe, ela tá seca. é, Secou a segunda. Patriota, minha amiga, seja muito bem-vinda. No finalzinho, mas chegou. Vai lá, Tominha, detona aí tua última Fechar com isso referência. aqui é o seguinte. Esse aqui é o disco, é o primeiro álbum da banda não, isso aqui na verdade é um projeto chamado Place Vendôme, que é da Beleza. Frontier Records, se não me falha a memória. A Frontier, a ideia deles é basicamente fazer um supergrupo. Pegaram membros do Pickering 69, que é uma banda de hard rock AOR alemã, e chamaram o Michael Kiske para fazer as vozes. E, bicho, eu lembro quando eu escutei isso aqui pela primeira vez, em meados de 2008. Isso aqui, para mim, abriu as portas do que é o chamado hard rock AOR, que já tem, vem lá dos anos 80, você pega anos 70, você encontra já a célula já do que viria a ser. E esse disco aqui, ele é lançado em 2006, se não me falha a memória, mas ele é preso nos anos 80. Você escutar isso aqui, você tá preso nos anos 80. É um disco muito bom. Esse som, porque esse hard rock do mais pro lado inglês, ele é diferente porque ele tem umas pitadas de heavy metal também, né? Ele tem umas pitadinhas assim de progressivo, bem diferente do hard rock americano, né? Exatamente. Exato, porque o hard americano, ele é muito puxado pro rock and roll. Pro rock puro. Já não só o britânico, mas assim, o europeu, o hard rock europeu, ele é mais puxado realmente pro heavy metal. E se tu a guitarra, até a guitarra mesmo usada, você pode notar que as guitarras do rock americano, ela é mais para aquela Les Paul. Sim. E tem uma timbragem mais diferenciada. Timbragem mais seca. E a de lá tem uma timbragem mais melódica. Exatamente. Ele tem essa quebra. E aí, por isso até, assim, eu tenho minhas preferências de cada lado. Eu sou muito fã do AC/DC, que é uma banda de rock and roll. O pessoal fala muito de hard rock, mas o AC/DC é uma banda de rock and roll, que foi a porta de muitas bandas de hard rock da época, né? Daqui do lado das Américas. Lá na Europa, aí você já tem o Journey, Europe, que já influenciaram mais aquela área de lá. E aqui o Place Vendôme é uma banda, quem puder ouvir, eu já indiquei ela, inclusive, na minha página, já indiquei lá com o Let's Talk About Rock, lá do meu grande amigo Lucas Moradas, que não está por aqui hoje, mas fica o abraço. Então, quem já puder ouvir, quem gosta de música, isso aqui é para quem gosta de música, não necessariamente heavy metal, não necessariamente hard rock. Mas esse disco aqui é magnífico, do início ao fim. Isso aqui tem música acústica, tem música só no teclado, guitarras, tem músicas mais pesadas, a faixa 6, a faixa que dá nome ao álbum, é uma música bem pesada, mas é uma música, um álbum de hard rock. Recomendo demais isso aqui. Isso aqui mudou, isso aqui abriu. Oi? Pitadas de música clássica nele. Pitadas de música clássica, sim. Esse disco aqui foi o que me fez escavacar o hard rock AOR. Então, através desse disco aqui, isso aqui me abriu uma porta que eu conheci centenas de bandas, não do mesmo gênero, mas assim, cara, assim, não bandas iguais, mas bandas do mesmo gênero que faziam isso há décadas. Inclusive, existe uma banda americana do gênero hard rock AOR, que se chama Stan Bush, que na verdade ele é guitarrista da banda, ele é guitarrista e vocalista da banda. É pop. Na verdade é pop rock ou pop, pop rock, posso dizer. É uma banda de hard rock, mas é pop. Quem gostar de rock and roll acústico, com pegada daquele rockzinho mais light, escute. Gostou daqueles filmezinhos de Jean-Claude Van Damme lá dos anos 80? Pronto. Stan Bush fazia toda a trilha sonora do filme de Van Damme dos anos 80. Então, bicho, é do caralho demais. Eu ia até trazer o Indies Life para indicar, mas fiquei aqui no Place Vendôme para finalizar e para fechar meu ciclo, né? Porque aqui
o hard rock AOR foi o último ciclo da minha vida. Depois eu tive um retorno, né? Eu vim aí pegar o Pink Floyd, que aí foi com blues, com rock progressivo, com jazz. Já é outra história que pode até fazer quem sabe comentar em outro canto. Mas E meu outra coisa, ciclo fecha aqui. e a gente tem muita banda para falar, por exemplo, Ave Sangria, daqui de Pernambuco, Sim, Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga é uma influência independente de qualquer estilo musical, a gente é influenciado exatamente. por Luiz Gonzaga. Dominguinhos, aí você vem nem Mato Grosso, Alceu no Brasil, Valença, Geraldo, muita gente é boa, pô. muita A coisa gente, a boa, tem gente pode, muita coisa boa. só falando de forró, a gente pode falar só de música brasileira, MPB, a gente tem muita coisa para falar. Aqui a professora Kelly falando Eagles, pô, tanta coisa Survival, boa, cara. é muita coisa boa. Se eu quiser dizer, Aí eu já música é muito de fases. botando luminosa, Aí, irmão. aí já foi longe. Não, Morgo. Morro. Não, mas placa luminosa, irmão. Depois dessa, ele conseguiu superar aquilo que tu falou. Não, velho. Que tu era mestre até falar placa luminosa. Depois de placa luminosa, encerrou. Pronto. Roupa nova, eu tô calado. Eu concordo. Mas placa luminosa, bicho. Não, velho. Ai, foi pesado, Vou- pegou pesado. Bom, Que deu uma voadora no meu estômago agora, velho. deu uma voadora. Bom, mas é isso, né, Nelson? Deixar aqui o recado, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até aqui nesse bate-papo bem descontraído, diferente das lives que a gente faz aqui um pouco mais séria, para dar uma relaxada. Mas é isso aí, pessoal. Curtam o Pernambuco Filosófico aqui no Instagram, sigam a gente lá no YouTube. 2022 está na porta, a gente vai vir com muita novidade boa. Vai vir com muita novidade legal, a gente está planejando umas coisas interessantes. Eu e Ernesto, nesse período de recesso, vamos ter uma reunião, que esse negócio vai sair, eu tenho certeza que nesses 30 dias de recesso, essa nossa reunião vai sair. E a gente vai poder bater um papo direitinho para organizar melhor o ano 2022, e eu espero que seja muito massa para todo mundo. Mas eu não vou dar fim não, até porque a gente tem 2 lives ainda pela frente, e deixo para se despedir, para falar de Réveillon lá pro dia 22 com o Neilton. Bom, Vão pessoal, desculpando, mas ter falado que Raimundos é hardcore. Vão desculpando Thomas falar que Skid Row é melhor do que Guns N' Roses. Vão desculpando Enoch falar de placa luminosa. Vão desculpando também os palavrões, que a gente falou muito palavrão, mas porque hoje foi brincadeira, pô. Hoje só foi diversão. hoje foi mais bate-papo de mesa de bar mesmo. Hoje foi bem descontraído. Tem pessoal que está aqui, acompanhem, divulguem, tá? Divulguem o Pernambuco Filosófico aí com os amigos, quem gosta do assunto. Que é bate-papo sobre música, bate-papo sobre educação. A gente vai bater papo sobre livros, sobre literatura, vai ter papo com psicólogos, enfim. A gente tenta trazer coisas muito engrandecedoras para todo mundo que está acompanhando a gente. Então, valeu a companhia de todos vocês que ficaram até aqui, Grande Enoque, professora Karina, todo mundo mais. Deixa eu ver quem é que ainda está por aqui, ainda segurando. Araçadiscos, Pepe ainda está por aqui perdido. Muito obrigado, pessoal. Valeu de verdade. Boa noite. Tominha, beijo! Valeu, meu velho. Valeu, companhia. Tchau, tchau.